bem-vindo a Blasters mais uma vez aqui com a gente. Já estou aqui com um convidado ilustríssimo, nosso grande Thiago da T2 Educação. Aliás, dispensa apresentações. Não, tem que apresentar, não tô tão famoso assim não. Antes de mais nada, já quero pedir para você seguir a gente aí nas redes sociais. O nosso Instagram já tá bombando, se não tá, deveria estar. Aí é uma questão do Kaká, né, Kaká? Nosso grande estagiário, que já não é mais estagiário, é o Faz Tudo. Já entrou Gostei pro Faz desse Tudo. nome. E aí, qual a boa? A boa hoje é que a gente vai bater um papo aqui com o Thiago. Sequestrei o Thiago, participei do Fincast, me achei no direito de sequestrá-lo. A Tatá me perdoe, que a Tatá não pôde vir. Mas ela virá. Eu quero fazer um só com a Tatá, porque a Tatá é a mulher por trás das câmeras. É quem manda na bagaça toda lá, eu só sou o rostinho feio. A gente que aparece não manda em nada, a galera não tem noção disso. Ela que manda na bagaça toda lá, eu só falo só. Bom, então vamos lá. Ti, fala um pouquinho aí pra gente quem é o Thiago. Quem é o Thiago? Da onde vem, do que se alimenta? Seguinte, eu tô feliz porque o Paulinho voltou e esse ano a gente vai dominar o Campeonato Paulista, Brasileiro e a Libertadores. Esse é o Thiago, se é isso que você queria saber. Top! Eu entendo zero de futebol. Isso significa que você é o quê? Ruim, né? Eu sou muito ruim. Eu falei que assim, eu sou palmeirense. Mas eu sou palmeirense só na Libertadores, porque é só quando eu sei que o Palmeiras tá jogando. Ah, entendi. Desculpa, hein? Entendi. Não, fiz uma brincadeira aqui. Eu sei que quem tá vindo ali, ouvindo e vendo, talvez tenha se identificado, mas é óbvio que nem todo mundo se identificou. Mas eu vou dar outra dica. Eu moro na zona leste de São Paulo. Corintiano. Pronto. Muito bom. Bom, mas brincadeiras à parte, eu sou o Thiago Feitosa, eu sou fundador da T2 Educação. A gente trabalha com foco em formação de profissionais para o mercado financeiro, com cursos preparatórios para as principais certificações que o mercado financeiro exige, né? CPA 10, 20, CEA, Ancord, inclusive para você ser assessor de investimento você precisa ter Ancord, tem bastante gente que estudou com a gente, tem curso do CFP e tantos outros cursos dentro da nossa plataforma. A T2 está no mercado desde 2016, portanto, são... 5 anos? 5 anos, não, 2016? Não, 2015. Portanto, são 6 anos. Show. 23 de janeiro de 2015 foi quando a gente, de fato, começou. E já começou como T2? Não, ixi, é uma longa história. Você quer que eu conte essa história? Adoro. Então, eu só vou fechar aqui e eu conto essa história. Nesses 6 anos aí de mercado, a gente já passou pela nossa plataforma aproximadamente 70 mil alunos. O último número que eu vi estava chegando perto disso. Então, uau! Supondo que a gente está gravando antes da publicação, acredito que quando foi ao ar já bateu. Aí você pode dar feliz ano novo pra galera, se você quiser. Né? Feliz 2022 aí, ou então bom carnaval, juiz no carnaval. Bom, a história da T2, cara, era uma história bizarra, assim, de louca. O fato é, em 2011 eu saí do banco, eu trabalhei um bom tempo no Itaú, e quando eu saí do banco eu não sabia o que eu queria fazer. Eu só sabia o que eu não queria fazer, que era, eu não queria voltar a trabalhar no banco. Por quê? Eu queria ter mais autonomia na minha carreira. Aí eu resolvi empreender. Nesse lance de empreendimento, eu fiz algumas coisas. Eu dei consultoria para empresas que eram meus clientes quando eu estava no banco. Acho que é um processo natural, né? Você sai do banco, você atende o PJ, você fala, eu vou ajudar esses empresários aqui. Uhum. Essa foi a primeira coisa que eu fiz. A segunda coisa que eu fiz, essas duas coisas foi meio que em paralelo. Um amigo meu que tinha saído do banco, ele propôs pra gente montar um lava rápido ecológico, sabe? Lava rápido a seco, que hoje tem tudo quanto é lugar, mas pensa em 2012. Naquela época não tinha, não. Tinha menos e tal. Funcionou e tal, mas eu não peguei paixão pela coisa. E aí eu comecei a estudar o tal do marketing digital lá em 2013, para ser bem preciso. O boom do Érico Rocha. Quando o Érico Rocha chegou, assim. Sumiu, inclusive, né? Acho que apareceu tanta gente. Sumiu nada, velho. Não? Tá gigante. Mas acho que agora tem tanta gente que você não vê mais tanto. Eu não vejo mais, eu não sou mais impactado pelo material dele, mas eu sei que ele continua muito relevante. E aí, o que aconteceu, Dani? 2014... eu já estava namorando com a Thaís, que é minha esposa. A gente organizou um evento online, foi o primeiro empreendimento online que a gente fez, chamado Congresso de Finanças. A gente reuniu alguns especialistas e tal. Foi bem legal esse evento, trouxe até um certo retorno financeiro, só que nós erramos
em não saber qual seria o próximo passo. Tá. Tipo, terminou o congresso, tá, e agora? O que a gente faz? Sabe um meme que tava rolando? Foi assim, e agora? O que eu faço? A gente ficou assim. E aí, tudo isso é um processo de aprendizado. E aí... Isso aconteceu comigo quando eu saí da maternidade. É isso, sabe? Quando você sai da maternidade, o que eu faço com isso aqui? Foi mais ou menos o que a gente fez. Eu falo isso com muita naturalidade, porque hoje eu olho e falo assim, se você tá pensando em empreender, criar um negócio, seja ele qual for o ramo, e você não tem um plano de negócios para, no mínimo, 5 anos, o ideal seria 10 anos, repense. Mas eu só sei isso porque eu tomei muita cabeçada. E aí, Dani, olha que louco. Quando foi nessa fase, Thaís e eu não sabíamos o que fazer, nós tivemos uma ideia genial, assim. Uma ideia que ninguém teve. Uhum. Só a gente teve. Tá. A gente abriu uma paleteria mexicana. Só vocês tiveram essa ideia genial. Exato. Muito bom. Não, Zona Leste. Não. A gente, então, nesse período mudou pro litoral de São Paulo, a gente foi pra Ubatuba. Tá bom. A gente chegou lá em Vocês abriram uma paleteria mexicana em Ubatuba, na praia. Isso, Deve exato. ter sido inusitado. Foi. Então, quando a gente chegou na cidade, não tinha. Uhum. Vai ser aqui. Só que, entre o período que a gente alugou o ponto e inaugurou, abriu mais uma meia dúzia junto com a gente, sabe? E assim, eu falo isso hoje com naturalidade porque as pancadas que eu tomei nessa fase me trouxeram maturidade para eu hoje encarar o meu negócio da maneira como eu encaro e encarar a minha vida, inclusive, da maneira como eu encaro. Abrimos a paleteria em 2014. Tô fazendo conta aqui, porque eu não tô errando, é isso mesmo. No verão de 2014 para 2015, é isso mesmo. Então, eu disse que a T2 é de 2015, não, 2016, né? Você falou que era de 2015, porque você corrigiu depois. É 2016. Tá. Há 6 anos agora, é isso? 2016. 17, 18, 19, 20, 21, 22, isso. T2 começou em 2016. No verão, quando nós abrimos a paleteria ali, no verão de 2014 para 2015, Dani, a gente vendeu muito, assim, muito. Eu falei, eita, é agora que eu vou ficar rico. Porque, mano, eu vendi muito, assim. E era só eu e a Thaís e tal, a gente tinha um funcionário. Falei, acertei a mão, né? Só que é aquilo, o negócio precisa ser sustentável. Sou Elon Musk do sorvete. Sou tipo Elon Musk, eu pensei isso aí, cara. Acabou o verão, acabou o negócio. Simples assim. Aí, a gente ficou, tá, e agora? O que a gente faz, né? Porque a cidade em si já não tem movimento fora do verão. Uhum. Ainda mais para um negócio que, tipo, era uma moda, que a galera já não queria mais, não fazia sentido. Aí a gente tinha contrato de aluguel e tudo mais, e a gente falou, o que a gente vai fazer? Vamos esperar, pegamos aquele dinheiro que a gente ganhou naquele período, para esperar o próximo verão. E foi nesse intervalo, entre um verão e outro, que começou a me vir a ideia de voltar a empreender online para alguma coisa que eu ainda não sabia o que era. Olha só. Aí um amigo, Flávio, o nome dele é Flávio, trabalhei com ele no Itaú durante um bom tempo, ele havia saído do banco e falou assim para mim, Thiago, eu preciso fazer a prova da CPA 10 aí, porque eu tô querendo voltar pro mercado e tal, e tem um amigo nosso, que inclusive é amigo nosso em comum, que tá me ajudando aí pra eu entrar no Santander. Só que eu não sei o conteúdo, você me ajuda? Mano, não tô fazendo nada, vambora. Na época não tinha material, não tinha nada, peguei coisas da internet, durante uma semana dei aula pra ele, ele passou. Aí Thaís, minha esposa, falou, tá aí, é isso que a gente pode fazer, você sabe dar aula sobre isso e a gente já entende da estrutura de um marketing digital. E aí, me veio agora de falar uma coisa, né? A gente entendia da estrutura do marketing digital, a gente não entendia da estrutura de um negócio que usa a internet como uma ferramenta de venda. Então a gente precisou tomar essas pancadas. E foi nesse intervalo, entre o final do verão de 2014 para 2015, para chegar ao próximo verão, que a gente começou a trabalhar essa ideia. A Thaís sempre acreditou nisso muito mais que eu. Eu, pra mim, falava assim, não, isso aí não vai dar em nada. Puxa, não tem gente pra fazer a certificação. Ela, como não tem? Você é louco? O Brasil inteiro. Uma galera querendo tirar a certificação. Hoje eu olho, eu penso que assim, era falta de confiança em mim mesmo, sabe? Eu não ter confiança em mim. Sabe que a gente tem um rapport aí. E aí, eu digo o seguinte, a T2 só é o que é hoje, porque a Thaís acreditou sempre muito mais do que eu. Thaís, você é minha próxima convidada. Queremos falar com você. Amor por Thaís. Ela sempre acreditou muito mais do que eu nessa parada. E a gente falou assim, beleza, então vamos fazer. Então, naquele tempo em que a gente não ia lá para a paleteria, porque, enfim,
era inverno, enfim, a gente ficou em casa gravando, em casa mesmo, com celular e tudo mais. E aí a gente começou, nossa ideia era vender o curso da CPA 10. Então a gente começou com um site chamado Exame Anbima, exameanbima.com.br. A gente falou, puta, mas Exame Anbima não ficou legal, vamos criar um outro nome. Criamos um nome genial, chamado passarnaanbima.com.br. Porque eu pensei assim, pô, o que o pessoal quer? Quer passar na Anbima, não é? Tá. E vai ser isso. Aí o que aconteceu? Nós recebemos um e-mail delicado e gentil até, da própria Anbima. Falou assim, então, legal o trabalho de vocês, mas vocês não podem usar o nosso nome assim, né? Mas uma coisa que sim, hoje eu olho, é muito óbvio que eu não poderia fazer isso. Mas na época, enfim. Era só vocês dois. Era só nós dois. Aí a gente mudou pra passar na CPA. Foi tipo assim, vai ser. Tá bom, não pode Anbima, vai CPA. Aí nessa época a gente tinha o curso da CPA 10 e 20 só e seguimos um bom tempo assim. E aí depois a gente contratou uma agência de publicidade para tentar fazer um brand mais profissional. E aí eu acho que fica até de dica, assim, para quem eventualmente está querendo começar a empreender, sabe? Eu não me arrependo de nada, Dani. Eu não me arrependo de ter começado com o nome ruim, de ter começado a gravar com o meu celular, nem da paleteria. Top. Por quê? É assim, eu aprendi que para você montar um negócio, você tem de ter algumas coisas. Mas você tem de ter, falando em grana, né? Ou grana do sócio, no caso, eu não tinha, porque a paleteria literalmente quebrou, não é um exagero, a paleteria quebrou. Ou grana de banco, de terceiros, ou grana do cliente. Então, a gente montou nossa empresa com o recurso que a gente tinha, que era um celular e uma lousa, e fomos melhorando com o recurso do nosso cliente. Ou seja, a gente vendia, recebia, reinvestia. Era isso que a gente fez. Que o marketing digital, ele dá essa possibilidade, né? Aí a gente contratou uma agência para fazer um rebranding, porque a gente queria, falando, não dá mais pra gente ficar nesse lance de CPA, a gente quer expandir, pô, a gente quer colocar Ancord, a gente quer colocar o CFP, e eu preciso ter uma marca forte, uma marca que seja fácil de ser lembrada. A gente gastou um baita tempo pesquisando, e isso aconteceu na mesma época que a BMF fundiu com o CETIP e virou a B3. Tá bom. Tá? E eu falei, nossa, B3, que nome maravilhoso, sensacional. Eu achei B3 é um nome forte, né? Eu pensando comigo. E eu falava assim, eu quero uma empresa, o nome de uma empresa. Aí depois disso, Dani, a gente fez registro de marcas. Então a gente fez negócio profissional só depois que o barco tava andando. A gente queria um domínio com 2 letras. Tá bom. Porque eu falei, só o Banco do Brasil e a B3 que tem. Sensacional. Eu também quero. Então a gente começou a pesquisar domínios com 2 letras e não achava. Aí a gente pensou assim, começamos a pensar em muitos nomes. E aí veio o lance da T2. A agência sugeriu, né? Ela sugeriu 2 T's. Essa época a gente sugeriu e tal, a gente mexeu. Por que não T2? Aí, por que T2? Porque Thiago e Thaís. Ponto, é isso. Se alguém tem dúvida sobre o nome da minha empresa, é isso. E o domínio T2 não estava disponível. Alguém já tinha registrado. Eu falei, puta, não vai dar certo. Aí a gente percebeu que a pessoa registrou, mas não publicou. Tá. Aí a gente foi atrás dela, compramos o domínio e aí lançamos a nossa plataforma, né? Com o nome da T2 e tudo mais. Que às vezes eu acho que isso é um negócio, né? Oi? Aquela galera que entra, registra um domínio é um negócio, assim, é um negócio, é um né? negócio. E fica aqui de dica, tá? Eu vi ontem e lançaram... Ontem, assim, vamos pensar diferente, tá? Você tá vendo esse vídeo em um outro momento de espaço de tempo, isso. né? Hoje é dia 16 de dezembro de 2021. Eu vi ontem que tem uma plataforma, tipo uma rede social de investimentos aí, meio que tentando... esqueci até o nome, eu baixei aqui, ó. Vamos ver se quando você está vendo isso já aconteceu. Gary Queen. Não sei. Mas enfim. É uma rede social nova de investimentos e tal. O Itaú tentou fazer isso na época que eu trabalhava no Itaú, que é na mesma época que você trabalhava. Não sei se você lembra de empresas. Tinha um Brag Nights lá. Não lembro. Para as empresas se conectarem, mas não. Bom, enfim. Eu entrei nessa plataforma ontem. Eu ainda não estou utilizando. Deixa eu ver. SGzinho aqui, ó. Gary Queen, acho que é isso. Ela é uma plataforma gringa e tal. Eu não sei como é que vai estar no dia que você está assistindo aí. Mas o fato é que eu entrei lá e já registrei o meu arroba Thiago.
Entendeu? Putz, já vou até baixar esse negócio aqui ao vivo pra não ter... Como dica, o que eu tenho feito é o seguinte: toda plataforma que aparece de rede social com a promessa de ser o novo Instagram, o novo TikTok, o novo não sei o quê, mesmo que eu não use naquele momento, eu tenho entrado para registrar o @Thiago, se eu conseguir. Entendeu? Porque esse negócio de fato vira um negócio, né? Você já procura pra mim. Opa, aí a galera quer o quê? Quer comprar o domínio. O Kaká sabe bem, a gente sofreu aqui pra achar os domínios, né, Kaká? E aí, exato. Então, é isso que eu tenho feito. E aí foi isso, a gente lançou a T2, aí nesse intervalo, a gente tava conversando aqui nos bastidores, né? Sobre plataforma, de LMS e tudo mais. Quando a gente começou usando o recurso que tinha na internet. Então usava a plataforma terceira, tudo. Só que a gente tem umas necessidades que as plataformas de LMS de mercado não têm. Então a gente foi desenvolver a nossa própria plataforma. Então, hoje, 6 anos depois, né? A gente pode dizer que a gente tem uma estrutura de mercado que, assim, dentro do nosso mercado, se tem, eu não conheço alguma empresa que tenha a estrutura de tecnologia que a gente tem. Não estou dizendo que nunca vai ter. Pode ser que amanhã chegue alguém e tem. Mas hoje... Atualmente não. Olhando para a estrutura de tecnologia, de experiência de usuário... Vocês nasceram na internet e o foco é 100% internet. Diferente de alguns players que a gente sabe que é referência no mercado, mas que estão se adaptando e a adaptação às vezes não está pegando a alma do negócio. Então assim, tem grandes players no mercado, enfim... É porque eu falo, eu fiz o curso preparatório do CFP, eu tirei o CFP em 17. Então eu fiz FK em 16, presencial, então, 16 sabadão, nascendo, entendeu? Né? Sabadão, 9 horas da manhã eu tava lá na FK. E FK é uma baita escola, não dá pra dizer que não é. Sim. Claro que é uma baita escola. Mas assim, em nível de tecnologia, a gente tá alguns digamos, um tempo na frente. Obviamente falo isso com bastante respeito, claro. Tem outros players no mercado que são digitais também, que eu sou amigo dos meninos, inclusive, não tenho problema em relação a isso. E eu acho muito legal, quanto mais gente fazendo, mais esforço as empresas têm para melhorar a experiência e tal. E assim, o que eu já percebi nesse mercado digital é que o cooperativismo, ele faz todo mundo crescer. Nossa, então, demais. Eu tenho curso, fulano ali também tem curso, mas a gente junto, a gente tem mais força do que a gente brigando. Exato, é isso aí. Eu já percebi eu acredito bastante nisso, sabe, Dani? Cara, se você querer ser sozinho, você não vai chegar a lugar nenhum. Então, essa parceria, essa troca faz sentido. Então, basicamente, essa é a história da T2, assim. Thiago e Thaís saímos de uma empresa quebrada, que, tipo, foi uma loucura. Hoje, quando eu olho pra trás, eu falo, cara, que bizarrice foi essa que você fez. Mas, como eu falei, tudo isso, Dani, me trouxe maturidade para hoje olhar para minha empresa, porque é um erro de muita gente que começa a empreender no digital. É assim... porque o digital tem aquela fama lá do tal do 6 em 7, do tal do 7 em 7, sei lá. Só que ninguém fala quanto tempo demora, né, pra chegar. Não, demora e mais, né? O erro da galera do digital é imaginar que marketing digital é a mesma coisa que empresa, e não é. Você tem que pensar em outras coisas. Você tem que pensar em gestão, em fluxo de caixa. De falar pra você que eu faturei 7 dígitos em uma semana, isso não quer dizer nada. Absolutamente nada. Só faz bem pro meu ego. Sim. Mas mais nada. Por quê? Para eu chegar nesses 7 dígitos, né? Como tem muita gente que fala, não tô dizendo que eu fiz isso, nesse 7, nesse 6, enfim, não importa. Velho, você gastou muita grana, muita grana para comprar tráfego, para estrutura, para folha de pagamento. E o marketing digital, ele é uma terra meio que sem lei, saca? Por enquanto. Então, assim... eu tô falando tudo isso para dizer o seguinte, para você que está assistindo a gente, que pensa em empreender ou empreende no marketing digital, a gente precisa trazer mais uma cultura de gestão empresarial e dizer assim, cara, eu não tenho um infoproduto, eu não tenho uma empresa no marketing, aliás, eu não sou marqueteiro digital, eu sou um empresário, ponto. Ok. E se eu sou empresário, eu tenho que pensar em RH, eu tenho que pensar em fluxo de caixa, tenho que pensar no fiscal, eu tenho que pensar na minha DRE e pensar em vendas. Quando eu penso em vendas, uma das ferramentas que eu uso é o marketing digital. Ele não é o fim, ele é um meio. Ele é só um meio. E no marketing digital, o pessoal tem uma ilusão de, porque eu fiz 7 dígitos, eu caguei para os seus 7 dígitos. Quem faz 7 dígitos em 1 hora agora é pôr de gasolina. Tá ganhando do marketing digital. Exato. Então, exato. Mas
vê a margem do posto de gasolina. Exatamente. A margem do posto é super pequena. No marketing digital, a vantagem que você tem é que você consegue escalar muito e você, de fato, tem uma margem maior do que um posto de gasolina. Mas tem um monte de gente, não tô dizendo no nosso mercado, digo no marketing digital, gente, sim. que o cara tá fazendo 6 e 7, ele não sabe o que é margem bruta, o que é margem líquida, ele não conhece a estrutura do negócio dele. Você fala, amigão, deixa eu ver sua DRE. O que é isso? Eu não sei, sacou? Sim. Onde eu tô querendo chegar? Então, eu digo o seguinte... Faça a estrutura de uma empresa, né? Para que você coloque o seu negócio E eu aprendi isso na pancada. Tá. Eu aprendi isso lá atrás quando eu fiz o congresso. Falando em números aqui, no congresso que eu fiz lá em 2014, em uma semana a gente faturou 40 mil reais. Meu primeiro empreendimento online. Pô, foi sensacional. O cacete, a gente gastou 30 de tráfego e mais não sei quanto de funcionário, acabou, não sobrou nada. Mas eu poderia falar, nossa, entendeu? É que o pessoal acha que é barato, mas não é. Quando você pega pra colocar um negócio digital de pé, e eu vejo pelo que a gente faz até aqui. Você tem toda equipe que trabalha, você tem o tráfego pago, que é fora as plataformas que você tem que contratar. Além de contratar a equipe que faz o tráfego pago, você tem que colocar mais o dinheiro da plataforma para fazer os anúncios, né? É bem caro, na verdade, começar nesse negócio. É um investimento alto. E nem sempre dá certo. Que foi o que você falou. Se não tiver, acho que organizado ali qual é o próximo passo, você tropeça, perde dinheiro e morre no caminho. Esse que é o lance. Eu acho que as pessoas precisam entender. Existem, obviamente, grandes players no nosso mercado, que é o mercado financeiro, né? Mais abrangente. Até uma agência falou pra gente que acho que é um dos mercados que mais vende no digital, é o financeiro, né? O mercado financeiro, de longe, é o que mais fatura. Existem grandes empresas que fazem isso. No meu segmento, que é o segmento de educação para certificação, tem outros players também que fazem bons trabalhos. E tá tudo bem, tá? Não estou me dizendo que é no nosso mercado. Eu digo, o empreendedor digital, ele precisa ter uma cultura de gestão de empresas e não de infoprodutor. Eu acho que essa é a grande sacada. Eu não sei nem por que a gente tá falando isso, mas essa é... Mas eu acho que faz total sentido. Acho que mas a grande conclusão é, Dani, vou deixar você falar. A grande conclusão é, eu só aprendi isso na pancada. Por quê? Por mais que a gente fale assim, mas eu estudei, eu fiz o MBA não sei das quantas. Velho, treino é treino e jogo é jogo. Mas foi o que a gente acabou de falar, inclusive, que eu falei do Érico Rocha. Você fez aquele Fórmula de Lançamento? Em 2013, quando era tudo mato. Quando era tudo mato. O Fórmula de Lançamento, ele não te fala sobre a gestão da empresa. Claro ele que te não. fala sobre o lançamento do produto. Exato. Mas você não tem ali um treinamento de empresa. Porque a gente podia criar um negócio desse, hein, Thiago? Então, o que você acha? Eu gosto Vamos dessa lançar ideia. aqui, assim, essa ideia? O digital com o empreendedorismo. Quem faz isso muito bem é não posso dizer que é uma amiga, ela é uma pessoa do meu convívio, a gente conversa e tal, a gente faz parte de alguns grupos, mas ela não é amiga assim, tipo, nossa, como ela é minha amiga íntima. É a Ellen Salomão, da agência V. Ela, inclusive, lançou um livro chamado... Olha eu fazendo jabá pra Ellen aqui. Anota aí, Cacá. Pega Ela lançou um livro chamado Gestão Digital. Tá. E eu li, inclusive, esse livro. É muito bom para falar sobre isso. Porque no mercado de infoprodutores falta isso. Por quê? E aí, vamos lá, dar nome aos bois. O Érico Rocha, como eu falei, continua relevante, faz um trabalho incrível. Eu dou os méritos a ele porque ele desbravou esse mercado. Tá? Admiro ele, embora eu não seja mais impactado e não consumo o trabalho dele. Eu acho que tem isso. É muito bem direcionado o marketing dele. Ok, só que assim, qual que é o grande lance? Ele ensina você a ser um lançador, ele não ensina você a ser um empresário. E aí o cara vem, faz 1, 2, sei lá, 3 lançamentos e atingiu a tal do 6 em 7. Pumba. Mas quanto ele gastou? Eu agora sou o empresário, fio. Não, você não é. Você não é. Tem um outro nome, porque assim, eu vejo que tem muitos grupinhos, e eu entrei num grupinho e morri nesse grupinho, pelo que eu percebi. Eu não lembro o nome dele, putz, não vou lembrar, mas eu sei que ele tá no mesmo grupo daquele Fernando Conrado, da Lara Nesteruk, da Renata Barreto, eu sei quem do Marcili. Eu sei quem você tá falando. O Ícaro de Carvalho. Ícaro, ele mesmo. Ele é muito bom, cara, eu gosto dele. Assim, o Ícaro eu consumo só os stories dele. Mas ele fala mais sobre gestão, assim, da parada. Ele é meio que um concorrente do Érico. Eu gosto bastante do Ícaro, mas uma coisa que eu consumo são os stories dele, porque ele compartilha
nem tudo, mas de alguns valores que eu compactuo. Então eu gosto de aprender com ele, sabe? Alguns valores. Nem tudo eu compactuo com o que ele fala, mas eu acho que a vida é assim, né? A gente nunca vai concordar 100% com todo mundo. E eu acabei de falar uns nomes que agora acho que a galera acha que eu sou de extrema direita. Exato. Você falou, nossa, poxa, cadê sua 12? Tipo isso. Tá pra chegar. Exato. Então, não é porque você consome um produto, uma informação de alguém que produz algo, como você citou o nome, que a galera que é mais alinhada à direita, que você necessariamente é. Então, sim. Eu acho que faz sentido você estar disposto a ouvir todos os lados, porque você sempre vai aprender. E aí entra numa seara política, né, já que você falou sobre isso, que é assim, né, Dani? Ainda mais esse ano, 2022, vai ser sangrento, vai ser sangrento. E o que acontece é o seguinte, tem gente que tem a sua ideologia política, e tá tudo bem, gosta mais do político A e do político B, e repito, tá tudo bem, mas passa a ser um problema quando essa pessoa ela percebe que você não é que você atacou o político dela, você simplesmente não defendeu ele, porque é diferente. Sim. O simples fato de você não defender o político dela, seja qual for, torna você um inimigo, né? Se essa pessoa, por exemplo, é um bolsonarista, o simples fato de você não defender o mito torna você um comunista. O contrário é verdadeiro. Se ela é lulista, o simples fato de você não defender, não é nem atacar... Não, você nem gosta do Lula. A questão é que você defende algumas práticas... Torna você um fascista. Já era. Eu acho que a galera precisava ter um pouco mais de senso pra falar, não, peraí, calma. De entender, né? Eu acho que o que é cada coisa, cada ideologia, eu acho que isso é muito importante. Agora, pensa numa coisa, Dani. Você pediu pra eu me apresentar. Eu falei para um caramba, pra não falar outra coisa. Pode falar, pode soltar o verbo. Eu falei muito. Agora... Cara, é que assim, de tudo que você foi falando, já me passou tanta coisa na cabeça, eu não tenho um bloco de notas, não anotei nada, vou soltar a última coisa que ficou aqui. Tá. A gente falou que você saiu do banco, tava namorando com a Thaís ainda. Quando eu saí, eu ainda... Onde vocês casaram nesse meio tempo? Quando a gente foi para Ubatuba. E por que Ubatuba? Porque a gente tinha uma experiência de ir muito pra lá quando a gente tava namorando. Entendi. Então a gente frequentava muito lá, tipo de férias, passar final de semana. E por a gente frequentar, a gente falou, aqui não tem esse negócio aí. Tá lá em São Paulo, tá bombando, mas aqui não tem. Tipo assim, eu acho que a gente pensou, é o seguinte, lá em São Paulo tá bombando, aqui não tem, vai chegar o verão. E ninguém mais viu isso, só a gente viu. Acho que foi isso. Entendi. Legal, não, tudo bem. E aí vocês casaram e tal, e aí veio essa ideia do digital. Acho que a gente falou, e você falou muito bem dessa questão de o que é empreender e o que é o digital, na verdade, porque todo empreendedor quer ganhar escala. Sim. O empreendedor, o cara que abre uma empresa lá e acha que é empresário, que é empreendedor, ele é só empresário e não viu o resto. Puta, eu quero ganhar escala, como é que eu ganho escala? O digital dá essa possibilidade de ganhar escala, mas eu acho que ele é cruel, da mesma forma que ele dá, ele também pode tirar se você não conseguir entregar. E uma outra coisa que é verdade, né, Thiago? Tem muita gente fazendo merda na internet. Qualquer coisinha com 1% a mais de qualidade que você faz, você estoura, né? Sim, também tem isso, se você tiver uma boa gestão. Mas eu vou trazer um tópico que eu não sei se você já tá pensando, e se já estiver pensando, dá uma palhinha pra gente. O metaverso. Que louco, né? O que o metaverso traz aí? E, cara, eu já tenho várias ideias aqui. Eu já tô imaginando NFT, passando numa certificação, fazendo uns bagulho muito louco. Pensei em umas coisas muito loucas ontem também. Qualquer coisa a gente vai falando aqui. Não, hoje de manhã eu já tava falando, imagina, você criar uma Olimpíada de After 30, tipo, os maiores de 30 anos que começaram a praticar esporte, que não tem mais possibilidade de ir pra uma Olimpíada por conta da idade. Só que aí você faz isso através dos NFTs. O que tem nessa água aí? Não é água isso aqui, não é água. Cara, juro, falei, aí, puta, imagina a Nike, Adidas no metaverso, e aí você começou a praticar esporte agora, você faz um campeonato com você, com seu NFT. Que da hora. Eu já imaginei umas coisas muito loucas. Você já pensou na T2 no metaverso? Já. Ou isso ainda não chegou? Não, já pensei, sim. É claro que, putz, é só pensamento. Se eu fosse levar isso pra frente, eu não sei nem por onde começar isso ainda. Porque a gente não sabe como que vai ser. Ninguém sabe, né? Por onde começar. Mas assim, hoje, a gente tem hoje na T2 um nível de satisfação bastante razoável dos nossos alunos. Aqui eu não tô falando de aprovação nas certificações, mas
de satisfação com plataforma, com aula, com a maneira como as aulas são ministradas e tal. Por quê que eu tô falando isso? Velho, pra você dar aula pela internet e você conseguir segurar a pessoa do outro lado te assistindo é um baita desafio. Porque você não vê a reação de quem tá vendo a sua aula. E o cara tem um milhão de coisas em volta. É um baita desafio. E por que eu tô falando isso? Porque assim, uma das demandas que a gente tem é, puxa, você não dá curso presencial? Véi, na minha cabeça, não faz o menor sentido o curso presencial. Porque você não tem 1/10 dos recursos tecnológicos que você tem. Então, por exemplo, numa aula gravada, ou mesmo que seja ao vivo, eu consigo entrar no TradingView, mostrar um gráfico. Tá vendo isso aqui, ó? Lembra lá do Covid? Então, o que aconteceu aqui com o gráfico? Ou seja, você tem mais recursos tecnológicos para isso, né? Caneta, escreve, apaga, põe questão. Enfim, a gente tem banco de questões com 2.000 perguntas lá, todas comentadas em vídeo. Como você vai fazer isso no presencial? Bom, mas, velho, o metaverso proporciona isso. Vamos ter um curso presencial com todo mundo no mesmo ambiente, o professor no mesmo ambiente e a gente estudando um assunto usando os recursos tecnológicos. Seria louco, né? Porque esse recurso presencial, o cara vai estar lá no Amapá e não me vendo, né? Mas vendo o meu avatar ali, sim, interagindo comigo, como se estivéssemos todos no mesmo ambiente. É sensacional. Louco. Vai ser muito... Putz, eu pensei em água, várias coisas, você não tem noção. Só que eu preciso falar uma coisa. Tem cachaça aqui, mas aqui é água. Eu preciso falar uma coisa, inclusive, que está relacionado com essa água. Preciso no banheiro. Muito bom. Vamos pausar para nosso convidado ir ao banheiro. Primeira vez que isso acontece aqui. Pausa aí, Cacá. Isso é o bom do podcast, que não é ao vivo. A gente pausou aqui pro nosso convidado no banheiro, quase que ele não volta, porque ele estava sendo tietado. Estávamos falando do metaverso, cortamos pra ele no banheiro, mas eu preciso falar dos chats. Fala sobre isso. Thiago saiu para ir no banheiro, 365 pessoas do escritório quiseram tirar fotos, e aí vamos lá, Thiago, porque eu tenho aqui Leonardo Pupo, estudante de economia na PUC, mandou, falando que fez curso com você, ele e o Enzo, pediu pra você mandar um salve pra eles. Salve pro Léo e salve pro Enzo. E imagina que o Enzo já tem mais de 18 anos. Você imaginar que o Enzo já tá estudando economia, velho. Quer dizer que nós... Eu não sei se ele tá na PUC com o Léo, mas... Salve, Léo, salve, Enzo. Obrigado pelo carinho. Tamo junto. Você imaginava isso quando você começou? Não, claro que não. Obviamente não, né? Como eu te falei, né? Eu contei um pouco da minha história. E quando a gente começou a passar na CPA, que inclusive a Thaís falou... não a Thaís que nós falamos aqui, a sua Thaís aqui. A minha Thaís. Que estudou com a gente lá atrás e tal. Claramente, a gente tinha um objetivo quando a gente começou. A gente só começou com um curso, que é o curso da CPA 10. A gente vendia esse curso na época por R$297. Tá bom. Nosso objetivo era, se a gente vender um curso por dia, a gente começa a ficar mais tranquilo, né? Uhum. Fazendo as contas ali, vai dar quase R$9 mil de faturamento. Era só eu e ela, gastava umas despesas ali, um imposto, ia sobrar 5, 6 mil. Para quem estava com uma empresa quebrada, era um ponto de partida. Esse era o nosso objetivo. E nem nos nossos melhores sonhos a gente imaginou que a empresa se tornaria o que ela se tornou hoje. Não que eu acho que a gente nossa, como a gente é super gigante e tal. Não, mas dentro do mercado de certificações preparatório, eu reconheço que a T2 tem uma relevância significativa, mas eu não imaginei que fosse chegar a essa relevância. Aí na hora que eu te perguntei isso, você me falou da Expert. Me conta como foi sua experiência na Expert. A Expert 2000 Antes da pandemia, acho que 19, né? 2 anos atrás. Que foi lá no Transamérica Expo Center, né? Transamérica Expo, um negócio assim. Acho que foi ali naquele momento que eu percebi que eu tava sendo reconhecido. Porque assim, hoje é muito comum eu ser parado na rua, assim, muito comum. Domingo eu saí pra almoçar e tal, com a minha esposa, e na volta a gente foi pra São Roque. Na volta a gente passou em frente a Cacau Show ali acho que é Anguera, não sei. Castelo, né? Em algum lugar. Enfim. Que tem a Cacau Show que é desse tamanho e tem uma Mega Store lá. Castelo Branco. E aí eu falei assim, vamos parar pra gente conhecer. Eu admiro pra caramba a história da Cacau Show e tal. Aí eu parei, comprar um chocolate, um sorvete. E dentro da Cacau Show tinha gente que me conhecia. Uau. Tipo, eu não sou famoso, eu não sou o primo rico. Talvez eu seja o primo pobre da história. Primo quase rico. Mas assim,
já tem um bom tempo que eu sou abordado na rua, no mercado, na praia, enfim. Que loucura! Mas sempre numa proporção pequena. Esses dias eu tava almoçando na Paulista, um rapaz ia falar comigo, sempre com muito carinho, eu acho muito legal. Mas eu só fui tomar proporção disso em 2019 na Expert, que, cara, entenda, tá? Não é uma questão de ser tietado, eu não sou super celebridade. Mas era raro eu passar mais de 10 minutos sem que alguém viesse falar comigo. Eu te conheço, vi teu vídeo no YouTube, vi teu canal, estudei com você e tal. Eu te sigo no Instagram, então eu achei isso muito legal. Aí teve um evento específico que foi assim, até engraçado, assim. Eu esbarrei com uma pessoa que ela é muito querida, obviamente eu não vou falar o nome pra não expor, ela é muito querida, a gente continua conversando e tal, mas ela chegou a ficar emocionada. Eu falei, não, calma. Aí ela foi contar toda a história, porque ela veio do interior e tal, ela e o irmão estudaram comigo e tal, passaram, e hoje ela trabalha na XP. Mas você tem essa dimensão do quanto você muda a vida das pessoas? Porque vamos pensar, o cara que se propõe a estudar no digital, o que compra o curso, não. O que se propõe a estudar, ele tá em busca de uma mudança na vida profissional dele. E a vida profissional, a gente fez demais. O podcast lá do Fincast. Nós falamos sobre endividamento, sobre mudanças na vida profissional, na carreira. Puta, ela é mais que 50% da vida do ser humano. Porque se ele não estiver bem profissionalmente, pessoalmente, tá uma bosta. Você tem noção do peso que tem? A esperança que você dá quando uma pessoa tá estudando ali e ela vai e faz a prova, ela passa na certificação e agora ainda mais com a Ancor CFP? Vou te falar. Quando você falou que quando a gente saiu aqui, a galera vai falar comigo e tal. O que foi que a sua Thaís falou? A sua Thaís, que trabalha aqui. Ela falou agora, né? A gente obviamente não combinou isso. Sim. Ela disse o seguinte. Eu tava estudando com o CEA. Tinha uma aula específica que eu não entendi. Tu gravou um vídeo exclusivamente pra mim, pra me explicar esse assunto. E a partir daquele momento eu passei a entender aquele assunto. Por que eu tô dando esse exemplo? Porque a gente, de fato, a gente acredita que não é um aluno que comprou um curso, não é uma nota fiscal a mais, um faturamento a mais. É uma vida. Porque, Dani, a gente vive num país muito pobre, velho. Sim. Muito pobre. E se eu consigo, através do meu trabalho, fazer com que uma pessoa que eventualmente está desempregada consiga um emprego num banco, numa corretora, ou vire assessor e passe a ter renda, eu não estou impactando só a vida dessa pessoa. É uma cadeia. É uma cadeia, velho. Então, é a mãe da criança que vai trabalhar numa instituição e vai colocar o filho numa escola particular. E porque ela coloca o filho na escola particular, aquela escola vai contratar mais professores. Então, a gente tem um senso de responsabilidade muito grande. Significa que eu tenho noção do impacto que a gente causa? Não. Eu vou te dar um porque só pra você sair daqui. Eu vou te dar um só pra você sair daqui feliz. A Thaís virou professora de certificação. Que louco, né? Montou uma escola. Que da hora. Legal. Que não deu certo ali por outras questões. E a Thaís entrou na minha vida. E ela tá dentro da nossa organização, criando não só a universidade de um dos nossos patrocinadores aqui, para mudar a vida dos nossos assessores, legal. Que impacta na vida dos nossos clientes. Legal. Então a gente já tá falando aí de uma cadeia que cada 10 assessores atendem 100, cada um 100 clientes, 1.000 pessoas. Olha só, 1.000 pessoas aqui sendo impactadas indiretamente, fora os seus agregados. E tá criando aqui com a gente algo que também era o meu sonho. Então você tá mudando a minha vida e você nem sabe lá com o CPA. Exato. E é muito legal saber assim que ela tá dando aula. Eu tenho hoje ex-alunos da T2 que montaram escola de cursos preparatórios como a T2 e estão concorrendo com a gente. E se você perguntar para esses garotos, o que eu falei para eles? Eu posso mostrar. Eu mandei mensagem e falei, cara, vai adiante, é isso aí, faz mesmo. Eu já fiz live com esses caras, assim, pra dizer, cara, parabéns pelo trabalho. Porque eu acredito que é a educação que vai transformar esse país. Eu não posso querer isso só pra mim. Exatamente. Sacou? Então, essas pessoas, especificamente esses dois meninos aqui, que é o Fábio e o Luiz, em projetos completamente diferentes, nem se conhecem, tá? Eles estudaram com a gente, estão tocando, o negócio tá voando. Eles vão impactar vidas que eu não ia chegar. Que bizarrice é essa eu achar que eu não deveria incentivar ela? Tipo, que nem você falar, não, a Thaís agora quer montar um curso de certificação. Vem cá, eu vou te mostrar como que você faz isso. Por quê? Dani, é só a educação que vai mudar o país, velho. Entendeu? E tipo, eu não quero ficar rico sozinho.
Entendeu? Todos ricos. Eu preciso que todo mundo fique rico. Essa que é a parada, entendeu? Exatamente. Eu acredito bastante. Então, assim, respondendo, não, eu não tenho noção do impacto que a gente causa, porque eu não sei a tua história. Vou contar a história da Alexia. A Alexia mora no Acre. Eu sabia que a Alexa morava em algum lugar, porque ela fica lá em casa todo dia. Não, que merda, que piada sem graça. Vamos. Mas não é essa. Alexa Eu também tenho essa, um Alexa em casa, mas essa é Alexia. Tanto é que a primeira palavra que as crianças vão falar não é mais água, mamãe e papai. É Alexa. É verdade. Alexia mora no Rio Branco, no Acre. Quando esse episódio for ao ar, me lembra que eu quero que ela assista. Alexia trabalha no Itaú há 17 anos. Uau! Alexia estava com dificuldade para passar na certificação. Ela estudou de outras formas e não deu certo. Estava sendo cobrada por isso. E por conta da pandemia, ela teve perdas significativas na família. Então ela estava emocionalmente muito abalada. Quando essa mulher passou, ela encontrou a T2, estudou com a gente, passou na prova. Quando essa mulher passou, ela ficou assim, tão emocionada, porque ela tirou um peso tão grande nas costas. Porque imagina, ela teve perda significativa na família, e quando eu falo perda é de fato um falecimento. E além disso, acho que é o caso da Alexia, que o marido estava desempregado, e se ela, saca? Uhum. Ela ficou assim, tinha uma pressão absurdamente emocionada, assim. E o que eu fiz? Eu fiz uma chamada de vídeo com ela para dar os parabéns. E a gratidão que ela demonstrou foi tão grande que eu não sou capaz de mensurar isso. Que loucura. Por quê, Dani? Porque eu não conheço o contexto dela, sacou? Sim. Que nem eu brinquei aqui no começo, eu nasci na Zona Leste e tal. E eu, de fato, eu vim da periferia. Eu não tive uma infância e uma juventude privilegiada, sabe? Mas eu tenho de reconhecer os meus privilégios. Para algumas pessoas isso não é um privilégio, mas, por exemplo, eu pude trabalhar para pagar a minha faculdade. Sim. Jovens da minha idade, que nasceram onde eu nasci, nem isso conseguiam. Sacou? Uhum. Não conseguiram estudar. Então, eu preciso reconhecer isso. Pô, em São Paulo, as oportunidades de São Paulo são diferentes de quem tá no Acre. Totalmente. Obviamente são. Entendeu? Então, assim, os pontos de partida são diferentes. Então, eu não tenho esse impacto porque eu não sei o contexto da sua vida. Às vezes é uma pessoa que depende da renda para cuidar, muita mãe solo que tá ali cuidando do filho e precisa do trabalho no banco, etc e tal. Então, a resposta é não. Puta, eu vou tentar ser mais sucinto, tá? Nas suas perguntas. Não, eu não tenho. Imagina. A gente tocou num assunto aqui muito pesado, de certa forma, que foi o Covid. O Covid, ele teve dois lados. Ele tem um lado muito punk da história, das perdas. Eu acho que isso nunca na história deverá ser minimizado. Uhum. E junto com ele vem várias críticas, acho que a todos os governos no mundo inteiro, mas acho que o mais importante de tudo isso é saber que ninguém estava preparado para passar por isso. Nenhum governo. Nem brasileiro, nem espanhol, nem americano, nem podia imaginar que essa parada ia chegar. Financeiramente, psicologicamente, estruturalmente, enfim. Mas para não entrar no tema político, porque acho que Covid e política são assuntos bem pesados para se falar, o que foi o Covid na história da T2? Porque eu sei que vocês tinham acabado de alugar um lugar muito grande, acho que no Tatuapé, né? Vocês iam mudar para esse espaço, reformou inteiro. Conta um pouco desse, né? Como foi esse sentimento? Porque eu sei que na nossa memória ficam os fracassos. E os fracassos, eles ficam muito mais fortes do que os sucessos. E você já tinha paleteria como um fracasso, de certa forma. Uhum. Me conta como que foi essa parte da história da T2. Por sermos um negócio digital, a gente não sofreu 1/5 do que uma empresa física sofreria, assim. Uhum. De longe. E aí entra no lance de você reconhecer o teu privilégio. Não é um privilégio que caiu do céu, a gente construiu isso, né? Sim. Então, assim, a gente teve ali uma queda no faturamento, é verdade, porque durante um período ficou sem provas. Mas, assim, nada que falasse, nossa, meu Deus, e agora? Mas o grande ponto que vale destacar eu disse que a gente começou trabalhando em casa, só eu e a Thaís. E em 2017 já, a gente alugou uma sala no Tatuapé, onde a gente ficou a maior parte do tempo. Nessa sala trabalhava Thaís e eu, mais 2 pessoas, depois a gente contratou mais 2 e começou a ficar muito apertado, tinha a Mayara que trabalhava dentro do estúdio, enfim. A gente pegou uma outra sala no mesmo andar, ficamos com 2 salas.
Começo de 2019, a gente falou, mesmo com 2 salas não tá dando, vamos pegar um espaço grande. E a gente pegou nesse mesmo prédio 4 salas e emendamos uma na outra. No começo de 2019, contratamos um arquiteto, fizemos a sede dos sonhos, assim. Ficou linda, maravilhosa, sala de reuniões. Será que tá disponível lá para alugar? Não, ficou lindo, assim, ficou muito legal. Sala de reuniões, de vidro, aquelas coisas chiques no último, um estúdio grande, lugar de descompressão, sabe? Essas coisas, tipo. Ficou... Que agora tem que ter. Então ficou... Instagramável. Nossa, ficou muito legal. Isso foi, nós pegamos isso aí mais ou menos em fevereiro, março de 2019, só que aí teve obra e tal, foi entregue pra gente entrar em outubro de 2019. Tá bom. E entramos, felizes da vida, inauguramos a sede nova e tal. Aí trabalhamos novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março de 2020, vamos pra casa, né, porque... Eu lembro até hoje que eu falei assim, turma, não, mas são... a pessoa falou, não, mas são só 15 dias, porque inicialmente era isso, né? 15 dias. Aí eu brinquei, falei, não, gente, a gente não vai voltar antes de agosto, isso em 2020. Credo, gente! Aí uma menina da minha equipe falou assim, ela teve essa reação, credo, que isso, de agosto? Enfim, ninguém voltou até hoje, né? Aí o que aconteceu? A gente, obviamente, ficou fechado de março. Aí a Thaís e eu, a gente decidiu que não faria mais sentido manter a sede lá, porque a gente acabou se adaptando. Então a gente entregou aquela sala em novembro daquele mesmo ano, 2020. Aí a gente sentiu, Dani, que a gente precisava de um espaço físico. A gente tinha entregue, tava todo mundo trabalhando em casa, mas para se encontrar e tal. Aí a gente alugou algumas posições no cowork onde você foi, e a gente pegou a sala de reuniões para gravar. A gente alugou, ficou até grande o nosso escritório lá nesse cowork. Tem 21 posições, a gente conseguiu montar até um estúdio dentro dele. Alugou isso em janeiro de 2021. Porque, vai voltar. Aí veio a tal da terceira onda. Resumo da ópera. A gente ficou com esse escritório na Paulista o ano inteiro. E se a gente foi lá 4 vezes, foi muito. Mentira! Eu fui lá só pra gravar. Gravei com você, gravei com outro rapaz. A entrevista da Band, a Band foi lá e tal. Só pra isso. E aí o que nós decidimos de novo agora? Tô contando pra você em primeira mão. Nós decidimos que a gente vai entregar essa sala e vai pegar uma outra sala só pra sala de reuniões e estúdio. Ponto. Porque a equipe se deu muito bem trabalhando em casa. Então o que foi a pandemia pra gente? Do ponto de vista financeiro, graças a Deus, a gente não foi muito impactado. Tá bom. Mas a gente precisou tomar decisões importantes pra empresa. Que foi esse lance da sede e tudo mais. A gente contratou mais pessoas, então nosso time aumentou. Tudo bem que algumas saíram, mas se a gente for olhar o saldo, a gente aumentou o quadro de funcionários, né? Então foi muito positivo por esse lado. A gente só tomou decisões importantes e enfim. Mas o que a gente aprendeu e a gente conseguiu construir nesse processo é um time que consegue trabalhar bem remotamente, sem perder a conexão, sem perder a cultura, sem perder a visão da empresa como um todo. Porque o grande desafio é você estar distante e as pessoas se desconectarem. Sim. Então a gente, usando ferramentas de internet e tal, então pra gente foi, olha, a gente quer qualidade de vida, então vamos todo mundo trabalhar em casa, mas agora a gente vai ter uma sede para o nosso encontro, não é pra gente trabalhar, é isso que a gente decidiu. Por isso que eu falei, é só uma mesa de reuniões e estúdio e tal, enfim. Porque a gente vai decidir que a gente vai trabalhar em casa para sempre. Tá, então isso no critério equipe. Agora no critério olhando busca pelo tipo de curso, pelo digital, aí você olhando o tráfego pago, exatamente o que você conseguiu impactar no seu negócio, falando de propaganda mesmo, de conversão. Você sentiu uma busca maior, uma melhora na conversão? Como que você enxerga?